Esse daqui é o Hyundai HB20 Premium 2016, com câmbio automático. É a versão que reúne todas as mudanças que o HB20 teve nessa reestilização. Que além dos faróis, do novo para-choque, da nova grade hexagonal com cromadinhos, e na traseira das novas lanternas do para-choque, que tem um olho de gato ali, o refletor um pouco mais largo, ele também tem o novo câmbio automático de 6 marchas. E substitui aquele de 4 marchas, que era um tanto quanto ruim, ridículo, por ter 4 marchas, né? Não consegui aproveitar tão bem os 128 cavalos desse motor 1.6 e 6 válvulas. Com o câmbio de 6 marchas ele ficou mais soltinho e melhorou um pouco o consumo. Eu já vou falar pra vocês, né, o consumo, e já vou explicar por que eu vou falar depois. Mas assim, o carro ficou mais livre para trabalhar. Por exemplo, agora ele deu uma saída de quarta, isso a 40 km por hora. Ele consegue aproveitar melhor o motor com um giro menor. Então é isso que faz ele ser mais econômico. E também melhora o uso dele na cidade por você conseguir manter o giro em baixa, manter o barulho, né, na cabine também mais baixo. Então isso fez uma grande diferença. Também tem versão manual, né? Todos os 1.6 do câmbio manual também tem câmbio de 6 marchas agora. E no caso do 1.6 manual, a sexta marcha virou um overdrive, porque ele já tinha um escalonamento bem bom das marchas, eles só encurtaram, se não me engano, a terceira, e as outras marchas estão iguais. Então eles conseguiram melhorar um pouco esse desempenho do compacto, do motor, né? E deixar o giro mais baixo quando você estiver viajando, uma velocidade de cruzeiro acima de 100 km por hora, que é a função da sexta marcha no caso. Aqui não, aqui por exemplo, agora eu tô a 60 e tá trabalhando em quinta. Se eu tivesse 80 eu já estaria em sexta e o giro estaria a menos de 2.000 RPM. É isso que é o bom. Uma coisa que eu não gostei foi só o tempo de resposta do câmbio quando você precisa de força. Ele começa a descer as marchas e depois vem a força. E como é um motor meio girador, não é tanto torque que vem, tem bastante potência. Mas ainda assim o HB20 tem um ótimo comportamento em termos de motor, né, de desempenho. Quando com o motor 1.6, 1.0 também é bom, né? Mas com 1.6 fica melhor ainda. Eu vou só reduzir aqui um pouco o ar-condicionado, que agora o ar-condicionado é digital. Ele tem essa telinha aqui que mostra a temperatura, né? E aqui você regula a intensidade do frio que você quer, a temperatura de fato. Mas é só uma zona, não são 2 zonas, é só um. Com a tua temperatura aqui, tu bota liga automático e ele que se vira. Essa é a graça. Vamos reduzir um pouco, porque o barulho atrapalha. Outra coisa é a central multimídia. Antes, havia umas 2 ou 3 centrais multimídias disponíveis para o HB20. Uma delas tinha TV e navegador GPS. Agora nenhuma tem isso, é só essa central. E ela só está disponível a partir da versão Comfort Style. E na Premium também, para as duas é opcional, custa cerca de R$1.000. Só que ela não tem o GPS nativo, não tem TV. E na verdade ela gira em torno do emparelhamento, né, do seu celular, do espelhamento de tela do seu smartphone com a central. Então você usa o H-Link, né, por meio de um cabo ou de uma conexão. Você liga o celular aqui e ele vai espelhar a tela lá. O problema é que a Hyundai, como boa coreana, só disponibiliza esse aplicativo. O aplicativo só roda em aparelhos coreanos, ou seja, Samsung e LG. Se você tem um Motorola como eu, ou tem um iPhone, por exemplo, ainda não funciona. Agora em 2016 é que vão atualizar essa central e ela vai passar a ser compatível com o CarPlay da Apple. Mas se você continuar com um aparelho Android que não seja Samsung ou LG, essa central para você é um mero rádio Bluetooth com uma telinha interessante. Infelizmente. Isso eu achei um grande pecado. Acho que pelo menos você deveria ter um backup assim, um navegador nativo, né, do sistema. Enfim. E ainda por cima é opcional. Outro opcional da versão é esse banco de couro marrom. Acho meio cafona. E quando você escolhe esse banco de couro, vem o tapete marrom e vem o painel de porta marrom.
E essa parte inferior do painel, que passou a ser cinza claro, acho que a parte superior do painel também, passou a ser cinza claro, como era no HB20S antigo, na parte de baixo, então ficou bicolor. Quando você compra o couro marrom, fica tudo preto. Não podia ser um couro cinza e manter tudo cinza? O interior com a parte de baixo cinza dá uma sensação de espaço muito maior. E o couro tenta passar uma sensação de requinte, mas de qualquer forma você ainda está no compacto, você ainda sente que você está próximo da porta, está próximo do seu carona, é um carro compacto. Não faz muita diferença. Então, né, meio que assim, pô, legal. Também tem rebatimento de espelho, tem uns equipamentos assim que realmente são de segmentos superiores. Agora, você tentar forçar ele a parecer um carro realmente superior por colocar um banco de couro, eu acho meio forçado. Não é um HB30 não é um E30. Ó, deu uma cantadinha de pneu leve aqui. Mas olha, não era tão silencioso assim se dirigir, não era tão confortável dirigir um HB20 na cidade. E agora é. E tendo ele 6 marchas e motor 1.6, ele se torna um compacto mais interessante assim em termos de powertrain, né, no mercado. Porque vamos lá, com 6 marchas nós temos o Fiesta Power Shift. Aí você lembra que é o Power Shift que só dá problema e a Ford não conserta. 6 marchas tem o Onix, mas o Onix tem 1.4. Tudo bem que ele tem 106 cavalos, mas ainda não é o mesmo rendimento que você tem com o motor de 120. Então falta motor. E aí você olha pra Fox. Fox tem 6 marchas, mas é no manual. Porque se você quiser comprar com câmbio iMotion, que não é lá essas coisas, é 5 marchas também. E não é um câmbio automático. Ou seja, o HB20 consegue reunir o melhor de dois mundos, que é um motor bom, motor 1.6 com 128 cavalos, bom de fato, e o câmbio de 6 marchas automático. Automático, que dá menos manutenção, que 300 marchas, pelo menos você tem trocas sequenciais, não é um CVT também, por exemplo, se você quiser olhar para um Fit também como concorrente. Então, esse conjunto aqui é campeão, em termos de powertrain. Suspensão não mudou, eles mudaram apenas o fornecedor do amortecedor, eu não sei para qual foi, mas o que eu quero chegar é que não muda nada de comportamento, entendeu? Absolutamente nada. É bom, ele é sólido como um Gol, por exemplo, mas ele é um pouco mais confortável, ele tem um pouco mais de rolagem da carroceria, e isso é realmente muito bom, porque o Gol é meio duro, né? É uma fama do Gol ser duro. Agora, o Gol também lembra uma coisa muito interessante, que quando esse carro foi desenvolvido, a Hyundai levou para a Coreia vários concorrentes, entre eles o Gol. A Toyota fez isso com o Etios também. Então, o ponto de partida deles foi o Gol. Dessa forma, a regulagem de altura do banco, na verdade, é uma coisa meio ridícula como no Gol. Ela só inclina, né? O banco não é uma regulagem de altura, é de inclinação. Isso é meio ridículo. E mesmo a gente estando num HB20 que começa em cerca de 60 mil reais, vai a 63 e uns quebrados se você colocar o banco de couro e a central multimídia, e mesmo com câmbio automático, não tem piloto automático. Ou seja, não tem um controle de cruzeiro, não tem um botão para apertar aqui e o carro acelerar só por ele. Isso num carro de 63 mil, num compacto que deveria ser o O dos mais equipados, né? E não é esse o caso. Ele também fica devendo um alerta de faróis acesos durante o dia, embora esse aqui tenha farol automático, não precisa disso, né? Mas os demais não tem. E um botão para o computador de bordo, mas numa posição melhor, né? Porque eu tenho que apertar aqui. Vamos lá, 5,8 km por litro com álcool. Não tava comigo, tava com falho. Ah, Fábio, a culpa não é do carro não. Ele é econômico, mas assim, na hora que você dirige na cidade e você fica dependente dessa aceleração de primeira e segunda marcha num câmbio tão curto, né, as primeiras marchas mais curtas, o consumo vai pra casa do caramba. Agora na estrada ele vai melhor, ele tá fazendo cerca de 8,5 km por litro na estrada. Ainda é alto. Mesmo com álcool ainda é alto, você espera uma coisa muito melhor
de um conjunto de 6 marchas, né? Mas pelo menos tem um bom desempenho. É melhor do que era com um câmbio de 4 marchas e eu gostei. Ó, esse tempo de resposta até ele dar uma entrega de força é um pouco chato. Vou tentar dar uma reduzida aqui pra ganhar espaço. Ele foi a segunda, terceira. A galerinha gosta de andar no corredor. E uma coisa também que me incomoda no HB20 é o ruído interno, o barulho de vento e de rolagem dos pneus, a forma como ele invade a cabine. Isso não mudou. Ele ainda continua um tanto barulhento para um compacto, cara. Tem compactos que são bem silenciosos, por exemplo o Sandero Stepway tá bem silencioso agora. O Onix também acho silencioso. O HB20 podia melhorar um pouco nisso, parece que eu tô escutando os pneus aqui perto de mim. E o vidro parece que barra. Agora deu pra ouvir muito bem as motos buzinando do meu lado, por exemplo. E uma outra coisa que também não mudou foi a direção. Ela continua bem levinha, mesmo ganhando velocidade, que no caso tá um pouco mais de 60. Ela tá ganhando um pouco de velocidade e não endurece. No HB20X eles colocaram a direção elétrica, talvez como teste, não sei. Mas nesse daqui ainda é hidráulica também. Isso é uma coisa que vai deixar ele um pouco na desvantagem em breve. Por exemplo, o Fox, se não me engano, o Fiesta já tem direção elétrica também. E é a tendência do segmento. Então o que eu imagino é que no próximo ano modelo ele já coloca em direção elétrica em todas as versões do HB20. Por terem feito isso no HB20X, pra, talvez como um teste, uma forma de medir, né, a reação do público. Porque a direção elétrica é muito melhor, isso é muito mais em conta, né? Não é melhor, isso é mais fácil você conseguir programar ela para ganhar peso conforme ganha velocidade. Ela é mais fácil de ser progressiva, digamos assim. E assim, o HB20 ele é legal porque ele tem uma posição de dirigir boa, né? Por mais que ela seja um pouco alta, mas assim, ela dá uma sensação de visibilidade, talvez pela impressão que você tem, por ele ter uma linha de cintura muito alta, né? Você tem uma envidraçada até legal, pelo menos ela tá na tua altura, do teu ponto de vista. A visão traseira dá um tanto de ponto cego, não é tão boa. O espelho é muito maior do que o vidro, a vigia traseira, mas dá uma boa sensação, parece que o carro te abraça, mas também não consegue te passar a sensação de que ele é muito mais amplo do que ele é. Porque mal ou bem o HB20 não é um carro muito grande. O espaço aqui atrás é bom apenas, não é nada fantástico. E pro motorista é bom. Agora, eu gostaria de uma regulagem de altura para poder ficar um pouco mais baixo, né? Mas dá pro gasto. É legal também que o painel ele fica um pouco mais para dentro, o quadro de instrumento fica um pouco mais para dentro. Então meio que não muda muito o ângulo, teu foco de vista quando você tem que olhar pro quadro de instrumento, pra saber a velocidade. Então mal ou bem, é legal. Uma coisa que incomoda mesmo é o curso do freio. É muito curto. Então o freio termina sendo um pouco duro demais em comparação com outros concorrentes, com outros carros inclusive. Isso é uma coisa meio normal. O peso do pedal do acelerador, o peso do pedal do freio. Esse aqui é bem mais durinho. Como eu saí de um carro médio agora, com freio um curso um pouco mais longo, eu senti muita diferença. É como se eu estivesse pisando e ele não fosse frear, mas você tem que fazer um pouco mais de força, que aí você consegue ter um pouco mais de segurança do carro. Enfim. O HB20, em questão de segurança, ele tem extremos. Essa versão Premium, ela tem airbags laterais aqui nos bancos, que vem para essa área aqui. Ou seja, soma 4 airbags, mas não tem controle de estabilidade de tração. E isso em 2015, numa versão, pelo menos na versão mais completa do carro, né, que já tá na casa de 60 mil, deveria ter, né? Não tem. Um K de 45 mil tem, e esse HB20 de 63 não tem. Um Agilis e-tronic. Perdi minha concentração. Ele existe. Enfim, o HB20 é um bom carro, mas a versão Premium ela ainda fica deixando um pouco a desejar em termos de equipamento. Eu acredito que a versão Comfort Style, que o preço você vê aqui embaixo,
é mais interessante em termos de equipamento. Por ter banco de tecido e não ser marrom, por ter boa parte dos equipamentos que estão aqui e por ter principalmente o preço mais baixo. E ela tem câmbio manual de 6 marchas ou automático de 6 marchas também, com opcional. Então não fica devendo muito não. Mas claro, os faróis com LED só esse daqui tem. E é isso. Até o próximo onboard e nos vemos em breve.